Sabe aquele momento em que o grito está entalado na garganta, o peito arde de indignação e tudo o que você quer é despejar 1000 palavras para provar que está certa? Pois é, minha amiga, é nesse exato segundo que a vida testa quem você realmente se tornou. Existe uma força absurda, quase divina, naquela mulher que decide não dizer nada. Não por falta de voz, mas por excesso de sabedoria. Existe um poder silencioso em olhar para o caos e escolher a paz, em olhar para a ofensa e escolher o silêncio. Muitas vezes o nosso maior ato de coragem não é enfrentar o mundo de peito aberto, mas fechar a boca e abrir bem os olhos para enxergar o que ninguém mais vê. Antes de continuarmos essa nossa conversa de coração para coração, eu queria te fazer um convite muito especial. Se você sente que as palavras que trago aqui confortam a sua alma e te ajudam a caminhar com mais leveza, se inscreva no nosso canal, Elas por Elas. Aqui é o nosso refúgio, o nosso sofá, onde nenhuma de nós precisa carregar o mundo nas costas sozinha. E agora, eu queria te pedir um favor carinhoso. Pausa um pouquinho, respira fundo e escreve aqui embaixo nos comentários a sua idade, a cidade de onde você está me ouvindo e me responde uma coisa. Qual foi a última vez que você escolheu o silêncio em vez de uma discussão e depois sentiu que venceu sem precisar dizer uma única palavra? Deixa também o seu like, ele é como um abraço virtual que me faz saber que você está aí do outro lado, me acompanhando. Agora, encoste-se bem. Sinta o peso do seu corpo relaxar e imagine uma mulher chamada Alira. Alira era o tipo de pessoa que as pessoas chamavam de forte, mas era uma força que a desgastava. Se alguém falava algo que a magoava, ela tinha a resposta pronta. Se alguém cometia uma injustiça, ela era a primeira a levantar a bandeira e gritar. Ela achava que reagir era se defender. Ela acreditava piamente que, se ficasse calada, as pessoas montariam nela, a ignorariam, a fariam de tapete. Alira vivia com os nervos à flor da pele, com o coração sempre acelerado, como se estivesse em uma guerra constante onde o inimigo estava em todo lugar. Ela sentia que, se não lutasse cada pequena batalha, ela desapareceria. Ela deixaria de existir aos olhos do mundo. Certa manhã, Alira acordou e o sol entrava pela fresta da cortina de um jeito diferente. Era uma luz suave, cheia de pontinhos de poeira dançando no ar, e ela ficou ali, apenas olhando, deitada sob o lençol fresco. Pela primeira vez em anos, ela não saltou da cama para conferir as mensagens no celular ou para planejar a próxima batalha contra o mundo. Ela apenas observou o silêncio da casa, o barulho distante de um passarinho que parecia cantar só para ela, o cheiro do café que o vizinho estava passando e que atravessava a janela, trazendo lembranças de manhãs mais simples na casa da avó. Naquele momento de absoluta quietude, ela percebeu que passava tanto tempo reagindo ao mundo que não tinha tempo de observar a própria vida. Ela estava sempre na defensiva, sempre pronta para o contra-ataque, e isso a impedia de sentir o calor do sol na pele. Naquela mesma tarde, Alira teve um encontro com uma antiga amiga de escola, alguém que sempre teve o hábito de soltar comentários maldosos, disfarçados de conselhos preocupados, enquanto caminhavam por um parque, sentindo o vento leve balançar as folhas das árvores. A amiga olhou para o rosto de Alira e disse que ela parecia cansada, envelhecida, e que talvez devesse cuidar mais de si mesma, porque o tempo não perdoava ninguém. Antigamente, Alira teria respondido à altura, listado todos os defeitos da amiga, mencionado como a vida dela também não era perfeita, ou se justificado dizendo que trabalhava demais para sustentar a todos. Mas naquela tarde, algo mudou dentro dela. Alira sentiu a pontada da ferida, sentiu aquele calor conhecido subindo pelo pescoço, o sangue pulsando nas têmporas. Mas em vez de abrir a boca e lançar uma flecha de volta, ela apenas olhou para a amiga. Ela observou o tom de voz, o brilho quase ansioso nos olhos da outra mulher, a postura tensa, a necessidade que ela tinha de diminuir alguém para se sentir um pouco maior. E de repente, Alira não sentiu raiva, ela sentiu uma profunda e serena observação. Ela percebeu que a amiga não estava falando dela, mas de suas próprias frustrações internas. O comentário maldoso não era sobre a pele de Alira, era sobre o medo que a própria amiga tinha de envelhecer e de se tornar invisível. Alira deu um sorriso leve, um sorriso que vinha de um lugar muito profundo e calmo,
e apenas disse que o tempo era mesmo um mestre generoso, que nos ensinava a valorizar o que realmente importa. Ela não reagiu, ela observou e, ao observar, ela se desvinculou daquela energia pesada. Ela continuou caminhando, sentindo a textura da grama sob seus pés, o vento leve brincando com os fios do seu cabelo, e sentiu uma liberdade que nunca tinha experimentado antes. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela percebeu que, quando você não reage, você não dá poder ao outro. Quando você observa, você assume o controle total da sua própria paz. A inteligência emocional de quem não reage, mas observa, é como um jardim secreto que poucas pessoas têm a paciência de cultivar. É muito fácil gritar quando alguém grita com a gente. É instintivo chorar quando alguém nos magoa profundamente. O difícil, o que realmente exige uma alma evoluída e uma fé inabalável, é ficar parada no meio da tempestade e perceber que a chuva não pode te ferir se você não permitir que ela entre no seu íntimo. A Lyra começou a aplicar isso em todas as áreas da sua vida, em cada pequeno detalhe do seu cotidiano. No trabalho, quando o chefe era injusto, ou perdia a paciência por bobagens. Ela não se descabelava mais. Não passava horas no banheiro chorando de raiva. Ela observava a insegurança dele escondida por trás daquela autoridade barulhenta. Ela via o medo que ele tinha de falhar projetado nos outros. Em casa, quando o marido chegava estressado do trânsito e soltava uma palavra ríspida, ela não devolvia o espinho. Ela observava o cansaço nos ombros dele, as olheiras de quem também estava exausto, e escolhia o momento certo para falar, ou simplesmente escolhia não falar nada, deixando o silêncio curar o que a palavra só iria inflamar e transformar em uma briga de horas. Muitas vezes, minha querida amiga, a gente gasta uma energia preciosa tentando consertar os outros, tentando explicar o óbvio para quem se recusa a ver, tentando desesperadamente fazer com que as pessoas nos entendam e nos validem. Mas a verdade nua e crua é que as pessoas só entendem o que elas estão prontas para entender. Não adianta você gritar a sua verdade mais pura para quem só quer ouvir a própria mentira confortável. Observar te dá o privilégio sagrado de saber onde vale a pena investir o seu precioso coração. Observar te mostra, com uma clareza cristalina, quem é terra fértil pronta para receber sua semente e quem é apenas pedra dura. A Lyra foi ficando cada vez mais leve, como se estivesse flutuando acima dos problemas. Aquela expressão permanente de preocupação e alerta que ela carregava no rosto foi se suavizando, dando lugar a uma serenidade que as pessoas começaram a notar. Ela descobriu que o silêncio não é um vazio assustador. Ele é cheio de respostas que o barulho da vida nos impede de ouvir. Ela descobriu que, quando ela parava de reagir, os conflitos ao redor dela pareciam perder a força por falta de combustível. É como se a raiva do outro precisasse da sua reação para sobreviver e crescer. E, quando você nega esse alimento, a raiva murcha e morre sozinha no canto dela. Você já parou para pensar com calma em quanta paz você já perdeu por querer ter sempre a última palavra? Em quantas noites de sono você sacrificou revirando na cama, com o coração batendo na garganta, ensaiando o que deveria ter dito para aquela pessoa que te humilhou ou te ignorou? A inteligência emocional nos ensina que o silêncio é, na verdade, a nossa maior e mais poderosa resposta. Não é um silêncio de mágoa, de quem está fazendo bico ou guardando um rancor corrosivo por dentro. É um silêncio de plenitude absoluta. É o silêncio de quem sabe quem é, de quem conhece o seu valor diante de Deus e não precisa de nenhuma validação externa para se sentir completa. Imagine-se agora, no lugar de Lyra. Imagine que você está diante de uma situação que normalmente te faria perder o chão, que te faria perder o sono e a razão. Pode ser uma fofoca maldosa que chegou aos seus ouvidos, uma ingratidão profunda de um filho que você tanto ajudou, um descaso doloroso de um parceiro. Sinta a emoção subindo como uma onda. Sinta aquela vontade quase incontrolável de falar, de se explicar, de brigar por justiça. Agora, nesse momento, respira fundo. Sinta o ar entrando devagar nos seus pulmões, preenchendo o seu peito de vida. E, em vez de reagir,
Apenas observe. Observe o que essa situação está tentando de fato te ensinar sobre paciência, sobre limites ou sobre amor próprio. Observe o comportamento da outra pessoa, como se você estivesse assistindo a um filme antigo. Veja as limitações dela, as dores que ela carrega e que você nem imagina, as falhas humanas que todos temos. E então, com toda a calma do mundo, decida que a sua paz vale infinitamente mais do que ter razão em uma discussão que não levará a lugar nenhum. A Lyra aprendeu que observar é, no fundo, uma forma linda de oração. É dizer para Deus, em pensamento, que você confia na justiça dele e que não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos ou com as próprias palavras afiadas. Ela passou a ver beleza nas pequenas coisas, porque os seus olhos não estavam mais embaçados pela névoa constante da reatividade. Ela via a cor das flores no caminho para o trabalho com muito mais nitidez. Sentia o sabor da comida simples com mais presença e gratidão. Ouvia as pessoas com uma empatia que nunca imaginou ter. O caminho da observação não é, de maneira alguma, um caminho de passividade ou de aceitação de abusos. Não pense que ser uma mulher que observa é ser uma mulher fraca ou submissa. Pelo contrário, minha amiga, é preciso ser muito, mas muito forte para segurar a língua quando tudo em você quer explodir. É preciso ser uma gigante de espírito para sorrir com sinceridade para quem te ofereceu apenas um espinho. Mas o resultado disso é uma alma inabalável. Uma alma que se torna como uma rocha no meio do mar. Nada mais te tira do eixo com facilidade. Você se torna a única e verdadeira dona da sua própria atmosfera. Minha amiga, se você está passando por um momento difícil agora, onde as vozes ao seu redor estão muito altas, onde as críticas injustas estão tentando te derrubar ou onde a ingratidão parece estar vencendo a partida, eu te peço de todo o coração, silencie, não reaja ao calor do momento, apenas observe. Deixe a poeira sentar no chão. No silêncio profundo, Deus fala com a gente. No silêncio, a verdade sempre acaba aparecendo. No silêncio, você finalmente se reencontra com aquela mulher maravilhosa que você sempre foi, mas que estava perdida no barulho. Lembre-se da história da Lyra toda vez que sentir que vai perder o controle sobre si mesma. Lembre-se que você possui o poder sagrado de escolher a sua resposta para cada estímulo da vida. E muitas vezes a melhor resposta que você pode dar é o vazio de palavras e o cheio de presença absoluta. Seja a mulher que observa, que aprende com cada tropeço, que cresce diante da adversidade e que, acima de tudo, se preserva. O mundo em que vivemos não precisa de mais reações impulsivas. O mundo precisa desesperadamente de mais consciência e amor. E a consciência nasce justamente no ato de silenciar e observar. A cada novo dia que passa, a Lyra se sente mais conectada com a sua essência divina. Ela percebeu que a vida não é sobre ganhar discussões ou provar pontos de vista, mas sobre ganhar paz de espírito e tranquilidade no coração. Ela olha no espelho todas as manhãs e vê uma mulher que não é mais escrava do que os outros pensam ou deixam de dizer. Ela vê uma mulher livre, com olhos que brilham com a luz da sabedoria. E essa liberdade, querida, está ao seu exato alcance também. Começa hoje, começa agora, nesse minuto. Experimente não reagir à primeira provocação ou irritação que surgir no seu dia. Experimente apenas observar o que acontece dentro de você e veja como o mundo ao seu redor começa a mudar. Milagrosamente quando você muda a forma como olha para ele. Essa jornada de autoconhecimento e de inteligência emocional é longa e por vezes solitária, mas é, sem dúvida, a jornada mais bonita e recompensadora que uma mulher pode trilhar. É a jornada que nos leva de volta para casa, para aquele lugar seguro dentro de nós mesmas, onde o barulho ensurdecedor do mundo não pode nos alcançar nem nos ferir. Siga firme, siga com muita fé e, acima de tudo, siga observando a maravilha que é ser você, com toda a sua calma, toda a sua paciência e toda a sua luz radiante. Eu espero sinceramente que essas palavras tenham chegado ao seu coração como um abraço quente ou um bálsamo para suas feridas, que você possa descansar nesta noite com a certeza absoluta de que a sua paz é o seu bem mais precioso e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirá-la de você. A menos que você, em um momento de distração,
Permita. Você é uma mulher incrível, cheia de sabedoria e força oculta. E o seu silêncio, acredite, é a sua maior e mais refinada elegância. Gostaria de saber se você se sentiu acolhida por essa história e se deseja que eu explore mais profundamente como manter a calma em situações de estresse familiar ou no ambiente de trabalho no nosso próximo encontro aqui no canal.